Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais uma edição do podcast MVP, dessa vez uma edição, uma colaboração aqui com o Instituto Caldeira, como vocês podem ver, que atrás a movimentação da Semana Caldeira, né, em Porto Alegre, e muita gente chegando aí, muita gente de fora, e para conseguir conversar com o nosso convidado de hoje aí, né, brigadão aí, Glauber Mota, né, CEO da Revolut Brasil, tá numa correria aí, é Londres na semana passada, Porto Alegre essa semana, como é que tá sendo isso aí, cara? Bastante coisa legal acontecendo. A gente estava na inauguração do nosso novo headquarter em Londres, anunciamos vários investimentos interessantes aqui para a região da América Latina, estamos muito animados com esse momento da empresa, mas coincidiu da Semana Caldeira estar acontecendo, eu tive o privilégio de ter um convite para participar aqui, não podia deixar de estar aqui junto com vocês, estou muito impressionado, positivamente impressionado, com a qualidade dos painéis, das pessoas com que eu conversei e com as oportunidades do posicionamento aqui do Rio Grande do Sul, contribuindo para a inovação e para o Brasil. Muito legal mesmo. Perfeito. Assim, também, não me apresentei também, meu nome é Leandro Souza, repórter editor da newsletter do Startups, mas agora, né, começando de fato aí a conversa, né, do nosso podcast, eu quero voltar um pouco antes da Revolut, né, é muito legal também falar um pouco, tem uma trajetória bem bacana, né, no setor financeiro, passou pelo Itaú, né, fez uma grande trajetória no BTG, e eu acho que é interessante saber, assim, né, o tema aqui da Semana Caldeira é correr riscos, né, e eu queria saber como foi essa decisão, assim, estava estabelecido com um cargo, né, muito importante, num banco muito importante, como foi abraçar esse desafio de construir, vamos dizer, um novo banco dentro do Brasil. Obviamente a Revolut é do Reino Unido, né, mas como que foi tomar esse risco, correr, né, mergulhar nessa nova oportunidade diferente, assim? Existem oportunidades que você não pode deixar passar em branco, né? E um dos aprendizados que eu tive ao longo da carreira é que correr riscos, mas também saber controlar riscos é uma combinação muito interessante para você construir coisas grandes. E também de sair da zona de conforto, muitas vezes, onde fazer as coisas acontecerem fora do que você está habituado ou está acostumado. Eu acho que a minha carreira tem várias histórias com essas características. Eu comecei... sou engenheiro de formação, fiz mestrado em matemática aplicada às finanças, comecei na modelagem, ali nos bastidores dos bancos. E fui aprendendo a ter uma carreira em várias áreas diferentes e acumulei isso ao longo da história. Por muito tempo, eu achei que isso era quase que um detrator, porque eu não era dedicado a uma única área de especialidade, eu acabei fazendo um pouco de tudo. E no final isso se tornou um ponto forte para tomar riscos de uma maneira controlada, porque eu tenho talvez tive o privilégio de conhecer de tecnologia, de operações, de finanças, de tesouraria, numa profundidade adequada, e agora eu posso usar essas ferramentas para também dar um passo como esse, de começar uma jornada mais empreendedora, aceitar o desafio de lançar a Revolut no Brasil e construir os fundamentos disso, do que pretende ser uma instituição financeira das maiores e mais relevantes do país. Então, uma combinação aí de tomar riscos controlados, mas ter essa motivação de fazer as coisas acontecer de uma maneira grande, saindo da sua zona de conforto. Uhum. Isso aconteceu quando eu saí do Itaú, quando eu fui para o BTG, participei de vários projetos interessantes, e quando eu saí do BTG para montar agora essa operação da Revolut no Brasil. Muito, muito bacana, né? E tem muita gente que está começando a ouvir falar, né, da Revolut agora, mas para quem não conhece a Revolut, hoje é um banco mais valioso que o próprio Nubank, né, que todo mundo pensa, né, no Nubank em termos de valor de mercado. Mas como que está sendo esse desafio realmente de tornar o nome da Revolut aqui no Brasil né, muito forte, assim, de ser realmente um big digital bank aqui no Brasil? Só tem um jeito de você chegar no coração das pessoas, na lembrança positiva da sua companhia, da sua empresa, que é trazendo valor para o cliente. Não tem outro jeito. E a Revolut tem uma característica de ser muito direcionada ao produto. A gente olha pouco de segmentação de cliente, olha não muito da concorrência e tenta fazer o melhor produto todos os dias. Porque se você traz valor para o cliente, ele vai gostar de você, vai te recomendar, vai ficar. Isso é muito mais barato do que pagar mídia e fazer grandes investimentos para conquistar esse cliente. O custo de aquisição é diferente e desproporcional na qualidade do cliente que chega. Uhum. E a Revolut tem uma característica de investir muito pouco em propaganda. Eu costumo brincar que a maior propaganda que eu faço é conversar com podcasts interessantes como o de vocês, usar meu outdoor, porque é assim que a marca vai aparecer, porque a gente investe muito pouco dinheiro em mídia tradicional. E por que a gente faz isso? Porque a empresa tem que ser sustentável no mercado muito competitivo. Então a gente, enquanto está numa taxa de crescimento que é adequada, acima das médias esperadas, tem pouco incentivo para colocar muita gasolina.
Uhum. Isso já aconteceu e foi case de sucesso na Europa. A gente se tornou o app mais utilizado em mais de 30 países da Europa. Se eu pegar os top 20, a gente está em primeiro lugar. Se tiver os top 30, top 3, a gente vai ser um dos mais usados também em toda a Europa. E agora está expandindo isso para outros lugares do mundo. E eu não posso subestimar que no Brasil o mercado já é muito competitivo. Os nossos competidores investem muito. Uhum. Então eu acho que a gente vai ter que fazer uma ponderação disso no futuro. Sim. Mas por enquanto a gente investe muito pouco e se torna conhecido pela qualidade do produto. Sim. E é assim que a gente vem crescendo. A Revolut chegou aqui no Brasil, tu iniciou a cooperação foi 2021, 22? Eu cheguei no começo de 22 e a gente lançou o primeiro produto para o mercado no meio de 23. 23, não, beleza. E como que tá sendo, né? A percepção que a gente tem da Revolut é pequenos passinhos, um de cada vez, né? E daí vai ocupando espaços, assim, ganhando mercado. Como que tem sido essa jornada de evolução da Revolut no mercado brasileiro, até porque é um mercado que tem que lidar com bastante regulação, né? Como que está sendo isso para vocês? A gente, de fato, adotou uma estratégia no Brasil de ser mais gradual no lançamento de produtos. Isso tem a ver também com a complexidade do mercado brasileiro. A gente sabe que tem as jabuticabas brasileiras, que é necessária uma adaptação para as coisas que são feitas no exterior funcionarem no Brasil, atender os requisitos regulatórios locais. E o Brasil também tem muita novidade que o exterior ainda não conheceu tão bem, como, por exemplo, o Pix. Uma infraestrutura de pagamentos digitais tão moderna, que teve um impacto tão grande na sociedade e que a gente, por opção, quis implementar como participante primário. Então isso leva tempo para construir, para você aprender e fazer do jeito, fazer bem feito. E o grande ponto de virada foi não tentar replicar um modelo de banco gringo no Brasil. A gente não subestimou a complexidade disso e o efeito que isso poderia ter. A gente resolveu criar uma instituição financeira no Brasil, com pessoal que tem expertise e experiência daqui, mas usando o conhecimento, o capital e a marca desse participante tão relevante no exterior. Muda a maneira de você construir as coisas. A gente, na verdade, está fazendo um banco brasileiro, está construindo o que será um banco brasileiro. Mas vocês começaram com conta internacional, depois foram para o Pix, como que foi essa progressão? Passo a passo é basicamente o seguinte: a gente tinha que apostar em um diferencial competitivo relevante nosso para deixar o brasileiro testar a nossa solução. A gente é conhecido mundialmente por ter soluções muito boas de multimoedas, cross-border, fazer câmbio de um jeito mais fácil e barato, soluções de viagem. Então a gente começou por aí. Foi o primeiro produto a ser lançado. Mas rapidamente a demanda existe e a gente foi ampliando para os produtos locais, produtos de investimento, produtos de crédito e uma série de outras possibilidades para ter uma oferta financeira completa. Então, na prática, a gente saiu de um produto de nicho, hoje já tem um produto completo que atende tanto a experiência no Brasil, mas também no exterior, de uma maneira muito mais simples e fácil de usar do que a grande maioria dos nossos concorrentes, a um preço muito competitivo e com segurança, porque a gente está nos mercados regulados em mais de 40 países. A gente funciona, de fato, como uma instituição financeira regulada global. Acho que ninguém no mundo pode se posicionar dessa maneira, porque a gente foi construído para nascer assim. Perfeito. E agora falando, né, de como que está o mercado brasileiro, obviamente a grande presença da Revolut está na Europa, né, mas como que está vamos dizer, esse crescimento gradual aqui no Brasil, assim, dá para dizer o quanto que isso já, vamos dizer, representa no mercado global da Revolut? O que eu posso dizer é o seguinte: o Brasil se tornou um dos mercados prioridade da Revolut nessa nova fase de crescimento. Eu acabei de vir do nosso lançamento de headquarter em Londres. A gente anunciou lá um investimento de 13 bilhões de dólares para expansão em diversos países. 4 desses 13 bilhões serão direcionados para os Estados Unidos, uma marginal na Europa e o nosso banco na Inglaterra. Outros 9 bilhões é justamente para o crescimento nos grandes mercados de expansão. A América Latina tem um grande papel nisso e o Brasil tem metade do PIB da América Latina, tem 220 milhões de habitantes num mercado que já testa soluções digitais de uma maneira relevante, pessoas que são engajadas em redes sociais, que já tem outros cases de sucesso de grandes empresas, como o próprio Nubank que você comentou, que abriu portas, e eu tenho o privilégio de chegar depois, porque o brasileiro já está acostumado a testar soluções digitais. Então, para mim, tem uma grande oportunidade e o Brasil se tornou a prioridade de crescimento da Revolut aqui na região. Muito legal. E, né, eu estava comentando antes, né, como a Revolut teve esse crescimento muito acentuado aí de 2 anos para cá, que se refletiu no valuation da empresa, né? Mas ainda assim, em termos de números de clientes, ela ainda, né, tem um pouquinho para alcançar, por exemplo, um próprio Nubank, mas o Nubank é muito concentrado no Brasil. Eles têm
90%, talvez até mais um percentual maior disso, de clientes aqui no Brasil. A Revolut tem mais mercados do que o Nubank. Como que vocês pensam essa expansão de realmente, ser... Aqui no Brasil a gente fala, Revolut globalmente é o rival o concorrente do Nubank. Como que vocês pensam isso? Não, agora vamos aquisição de clientes e o Brasil, como que entra nisso? Eu acho que isso é uma boa pergunta para falar um pouco da filosofia da empresa. A gente olha muito pouco para quantidade de clientes, mas olha muito para qualidade de clientes. O que isso significa dizer? Que eu ter um número grande de base de clientes para demonstrar sem a real utilização da plataforma, uma margem adequada que me permite fazer um negócio sustentável, clientes que de fato estão felizes e recomendando o nosso produto, não vale de nada. Eu acho que é daí que vem, talvez, o próprio valuation que a gente acabou de receber nessa rodada aqui recente. É justamente do potencial ainda a ser destravado de geração de valor dessa empresa. A gente está presente em 40 países, aproximadamente, temos 65 milhões de clientes, mas a produtividade, a qualidade desse cliente é superior e não é à toa que os nossos resultados são tão positivos. E eu acho que daí que vem uma grande potencial de crescimento, que a gente está arranhando a superfície nos vários países que a gente já atua e já está bem estabelecido, tem a capacidade de escalar agora nesses vários países. Então, sem mudar nada, muito pouco no escopo de produtos, a gente pode aprofundar muito e crescer nesses países. O Brasil tem um grande potencial, obviamente, a gente só está começando aqui. Em vários outros países a gente já é market share dominante, mas ainda tem espaço para crescer. E a gente tem um objetivo macro de chegar a 100 países. Então tem muita coisa por fazer. A parte que também é comentada é que a gente quer ter 100 milhões de clientes ativos diariamente. Isso é diferente de falar 100 milhões de clientes. Porque 100 milhões de clientes, não necessariamente eles são ativos diariamente. Nem todos estão usando a conta todo dia, né? Mas a gente está falando aqui de 100 milhões de clientes ativos diariamente. É uma maneira diferente de medir a quantidade de clientes, que é o nosso objetivo, que deveria ser muito maior do que essa. Na base atual de vocês, né? Vocês estão com 65 milhões atualmente, é isso? Isso mesmo. Como que é vamos dizer, essa satisfação do cliente, o quanto essa base usa realmente? Os resultados falam por si só, né? A nossa base de produtos é muito diversificada, os nossos clientes estão espalhados em toda a cadeia de produtos que nós temos e o bottom line que isso representa gerou esse resultado de $1 bilhão de lucro líquido no ano passado, 4 bi de receita, esse tipo de números que explicam a qualidade do que a gente vem fazendo. Mas tem um detalhe, os nossos produtos hoje são muito mais do viés transacional do que de balanço, de crédito. Então a gente ainda tem uma oportunidade de negócios serem desenvolvidas no mundo de crédito em vários países que ainda está só no começo. Aqui no Brasil vocês já fizeram... Nós temos cartão de crédito no Brasil e obviamente temos a intenção de expandir isso para muito mais coisas. Ainda não é SCD aqui no Brasil? Somos SCD. Já é? Já somos perfeito. SCD. Então realmente tem, né, uma oportunidade muito grande. E tu comentou agora há pouco né, desse investimento nos Estados Unidos, né? E a gente, né, saiu recentemente também que o próprio Nubank também está entrando. Esse anúncio é algo que vocês também já estavam prevendo e disseram, vamos investir, vamos entrar para concorrer, ou vocês também, vendo esse anúncio, vamos ter que acelerar, como que está isso também? Porque o mercado norte-americano um Brasil. É um mercado importante, é um mercado até maior do que o Brasil. Sim, né? sim. O PIB americano é enorme e as oportunidades que podem surgir de você escalar de uma maneira bem feita nos Estados Unidos são gigantescas e com esse objetivo de estar presente em 100 países, com essa qualidade, os Estados Unidos tem que estar presente, assim como o Brasil tem que estar presente. Na prática, a gente já está nos Estados Unidos há bastante tempo. A diferença é que a gente, reconhecendo que é um mercado bastante competitivo, ainda não colocou todos os esforços para escalar os Estados Unidos como poderia ser. Mas agora vamos fazê-lo. A gente acabou de anunciar esse investimento justamente porque já amadurecemos o suficiente em diversos mercados e vamos dar agora também no investimento de mercados mais maduros os Estados Unidos como uma grande oportunidade de alavancar esse crescimento. E agora, né, uma pergunta muito, né, que acaba sempre vindo à cabeça é qual é o endgame, assim, como que se cria esse grande banco digital a nível global, assim, porque qual vai ser esse grande banco digital a nível global? Como que vocês estão vendo esse caminho?
A gente quer facilitar a vida dos clientes, pessoas físicas e empresas em qualquer lugar do mundo, para qualquer necessidade financeira dele. É isso que a gente está construindo, é isso que a gente vem fazendo já hoje nos países em que atuamos. Então, não é que a gente vislumbra algo muito mágico ou diferente a acontecer. Esses são os building blocks que a gente está construindo desde já. Então, só existe um projeto e ele só vai aumentando a maturidade ao longo do tempo. A gente quer resolver todos os problemas financeiros de pessoas e empresas em todo lugar do mundo. Perfeito. E ainda falando, né, da questão de fintechs, agora abrindo um pouco mais, tu como um cara com grande experiência no setor financeiro, observa fintech, está trabalhando numa fintech nesse momento, como que tu vê os desafios desse mercado aí, né, nos próximos 5, 10 anos, aí, o que ainda tem para ser disruptado nesse setor e como que a Revolut trabalha nisso também? Tem muita novidade chegando que a gente está aprendendo junto com o mercado. As tecnologias de blockchain, moedas digitais dos bancos centrais, qual que é o impacto que isso vai ter no cross-border, as tecnologias de inteligência artificial e os ganhos de produtividade e de personalização que isso pode trazer. Então a gente tem diversas iniciativas para aprender, gerar soluções inovadoras do mesmo jeito que a gente vem fazendo com os mercados que a gente já atua, para poder incorporar isso. Então o grande desafio, na sua pergunta principal, é como se adaptar para essas novas tecnologias, novidades, modelos operacionais e poder ter a flexibilidade de ir adaptando seu modelo de negócio para acompanhar essas inovações. Não é um negócio fácil de fazer, exige disciplina, exige você ter pessoas dedicadas estudando cada um desses assuntos e gerando essas oportunidades, e também exige um grande desafio de que as linhas de defesa precisam se modernizar também. Do mesmo jeito que as oportunidades vêm para desenvolver novos produtos, fraudadores também vão se usar dessa... pessoas mal intencionadas vão utilizar dessas novas tecnologias para gerar deepfakes mais bem feitas, para furar o processo de QIC. Então, do outro lado, a gente tem que estar sempre também evoluindo para poder combater esse tipo de inovação. Então, acho que os novos desafios, a gente nem tem como prevê-los, porque eles vão ser derivados dessas novidades que estão chegando. O que a gente tem que ser capaz de fazer é de estar estudando, aprendendo e se movendo rápido, dependendo da nova informação que vem ali um pouco à frente. E do ponto de vista do consumidor também, né? Quais barreiras ainda dá para ser transpostas para... Porque daqui a pouco chega num momento que às vezes os bancos digitais começam a parecer todos iguais, né? Assim, o aplicativo que tu faz determinadas coisas dentro dele. Como se diferencia, em que direção vocês olham para dizer, não, aqui nós vamos diferenciar, aqui nós vamos ganhar share e pegar de outros rivais. Aí. A gente testa muita coisa, né? Tem muita coisa que é lançada para o mercado, se escala e dá receita e funciona bem, você mantém. Se você vê alguma coisa que está fora do lugar, também não tem problema nenhum de mudar rápido. Eu aprendi ao longo da carreira, nas minhas experiências pregressas, é que pessoas inteligentes mudam de ideia. Então não tem problema nenhum você mudar de rota se você perceber que tem alguma coisa que é necessário se adaptar. Acho que empresas competitivas vão precisar fazer isso, não tem outro segredo. Uma outra coisa agora que me veio à cabeça, vocês também têm um braço B2B, né, aqui no Brasil, uma operação, né, de banking para empresas. Como que está isso no Brasil atualmente? Nós temos esse produto no exterior, muito grande, já irrelevante para o pool de resultado global da companhia. A gente acabou de anunciar, por exemplo, uma parceria estratégica com a Audi, onde a gente vai ter uma participação de nome no carro de Fórmula 1 da legal. equipe de 2026. Inclusive tem um piloto brasileiro, o Bortoleto, assim, uma oportunidade enorme de fazer essa parceria junto com eles. Eles vão usar a plataforma Revolut Business como produto principal deles, além de muitas outras empresas que já usam. E, obviamente, a gente tem a ambição de trazer esse produto para o Brasil. Hoje eu estou numa fase de estudo de mercado e escopando o que seria esse produto para o Brasil, o que é necessário adaptar para as questões regulatórias locais, para o modelo de operação de Know Your Business, né, de prevenção de casos duvidosos ali na entrada do novo cliente, e uma vez que a gente tem isso pronto, a gente parte para a implementação e execução no modelo Revolut. As coisas acontecem muito rápido. Então, ao longo de 2026, pode ter certeza que terão novidades aí para Revolut Business também. Perfeito. E na parte, né, vocês fizeram todos esses grandes anúncios aí, ainda agora, né, no mês de setembro, né, nova sede em Londres, investimentos a nível global. Como que isso entra no roadmap para o futuro aí IPO, né? Que o IPO da Revolut está comentado já há um bom tempo, como que
Como que está esse horizonte aí? Bom, a gente não tem nenhum comentário oficial para fazer a respeito do IPO. Existe muita notícia que sai. Acabei de ver uma recente falando de uma potencial dual listing em Nova York e em Londres. A gente, obviamente, tem que estar preparado para essa próxima fase, mas não tem um compromisso de data específica, etc. Mas é um caminho natural de crescimento da companhia. Sim. Hoje a gente está muito bem posicionado, a empresa é lucrativa, há alguns anos o resultado está indo bem, não tem por que atropelar etapas. Claro. E vai acontecer no momento certo. Mas, obviamente, eu entendo de onde você vem, tem muita especulação sobre isso, porque seria um IPO relevante, é uma empresa que está chamando a atenção mundialmente, e eu torço que isso vai ser uma evolução natural. Perfeito. E agora trazendo um pouco mais aqui para a tua visita aqui no Instituto Caldeira, né? Antes da gravação aqui estava num painel aqui, né, falando sobre Super a Revolut. legal. Mas também ontem, né, nos bastidores, a gente estava conversando sobre um outro motivo da tua visita aqui, que é enquanto investidor também, né? Eu queria saber como que tá sendo essa experiência aqui, falando com as empresas aqui do Caldeira. A gente tem que aproveitar as oportunidades de participar de eventos como esse, de ter acesso a essa comunidade tão rica aqui no Rio Grande do Sul, para trazer mais valor, tanto para nós, para a empresa e para outros aspectos da nossa atividade. E uma das maneiras de contribuir com o ecossistema de startups aqui do Rio Grande do Sul é num outro chapéu, separado da Revolut, onde eu tenho o privilégio de fazer parte de um grupo chamado Harvard Angels. Basicamente o network e o alumni da Universidade de Harvard no Brasil, principalmente da Business School, onde esses líderes de diversas indústrias, de diversos backgrounds diferentes, se juntam para fomentar investimento anjo em startups inovadoras de todos os tipos. Projetos mais de impacto, projetos mais de todos os tipos de indústria, e tem uma oportunidade enorme, com o trabalho que o Instituto Caldeira está fazendo, de agrupar empresas inovadoras, startups aqui da região sul, que ainda tem menos acesso do que as startups do Sudeste a um pool tão seleto de investidores. Então, um dos motivos de eu estar extrapolando aqui a minha presença durante esse evento é aproximar essa comunidade de startups do Instituto Caldeira com o Harvard Angels, para viabilizar uma maneira deles terem acesso a esse pool de investidores, e a gente tem uma situação ganha-ganha, onde os investidores vão poder apostar e fomentar as inovações que vão nascer aqui das startups que estão no ambiente do Instituto, e essas startups vão ter acesso agora a um smart money qualificado de pessoas relevantes em diversas indústrias e eventualmente ajudá-los a dar esses próximos passos de seu crescimento. Então acho que é uma maneira de tornar essa visita ainda mais produtiva, claro, e fazer uma situação ganha-ganha para todas as partes. Mas a tua atuação nesse grupo acaba olhando mais para fintechs ou é mais abrangente assim? Aí pelo contrário, aí eu me abstenho de analisar muito a fintech, tudo que pode gerar algum tipo de conflito de interesses em relação à atividade principal. Mas, obviamente, nada impede de que, quando não tem concorrência direta ou qualquer tipo de conflito, eu possa mentorar e ajudar também outras empresas que estão em áreas relacionadas a serem mais produtivas. Então, como investidor, não necessariamente eu vou participar do pool de investimentos de algumas empresas, mas eu posso fazer o advisory consulting, participar do board consultivo de algumas companhias, mas eu atuo principalmente naqueles ramos de atuação que não estão relacionados à minha atividade principal. Então, eu tenho hoje investimentos na área de saúde, na área de educação e uma série de outras que são complementares à minha atividade principal do dia a dia. Mas, obviamente, tem muitas outras pessoas desse grupo de investidores que também são especializados, que têm backgrounds muito relevantes para as fintechs e que também vão estar próximas de fintechs que eventualmente passem pelo pool de investimentos. Perfeito. Agora, voltando para a Revolut, eu queria, ouvir, já estamos encaminhando aqui o nosso bate-papo, queria saber assim, o que vocês estão vendo pela frente, quais são as metas que vocês estão pretendendo bater, querem chegar, tem algum resultado que vocês definiram agora com todos esses investimentos daqui para frente, como que está essa visão tanto global quanto para o Brasil daqui a 2, 3 anos, 5 anos? Bom, antes de mais nada, a gente quer cumprir a trajetória que já estamos caminhando, se tornar uma solução financeira relevante no share of wallet do brasileiro e, eventualmente, ter a oportunidade de se tornar a conta principal desse cliente. A gente não subestima o quão difícil é essa caminhada e o quanto a competição deve criar um pouco de desafio para esse caminho, mas, na verdade, eu vejo isso como positivo, porque o bom é o cliente ter muitas opções
e poder escolher aquela que é melhor para ele. Então, o meu objetivo principal é garantir que eu consiga trazer para o Brasil tudo aquilo de inovação que a Revolut fez no exterior e disponibilizar isso de uma maneira fácil, barata e segura para o brasileiro e complementar isso com as soluções que só o Brasil permite ter, como, por exemplo, o Pix, o Open Finance, as nossas facilidades de pagamentos nos nossos meios locais e uma série de outras inovações que o brasileiro é bom de fazer e que não necessariamente está no mesmo estágio no exterior. Tem inovação que está sendo feita aqui no Brasil e o headquarters lá em Londres está prestando atenção? Como que está isso? Sem dúvida nenhuma. O Pix, por exemplo, é um case de sucesso de ativação de clientes, de inclusão financeira, funciona 24/7 de maneira instantânea, barata e conveniente. E a gente está exportando um pouco desse mecanismo, dessa tecnologia para outros países. A Colômbia, por exemplo, a gente já tem um projeto em andamento na Colômbia. O BRAB, que é o Pix da Colômbia, bebeu muito da fonte de como o Pix foi investido no Brasil. Então, os mesmos engenheiros que desenvolveram o Pix para a gente vão desenvolver agora para a Colômbia. A gente já tem uma solução que é como se fosse um Pix internacional global, onde um cliente pode fazer transação entre moedas, peer-to-peer, instantâneo, 24/7 a baixo custo, como se fosse um Pix em qualquer moeda, em qualquer lugar do mundo, dentro do network da Revolut, obviamente. E aí, uma vez que a gente está conectado com as infraestruturas de pagamentos locais dos diversos países, a gente poderia estender isso agora, na segunda perna e, eventualmente, quem sabe, viabilizar que até um gringo, quando estiver viajando no Brasil, possa pagar com Pix de uma maneira facilitada. São coisas que a gente pensa todo dia, estamos trabalhando para construir, não tem um roadmap já definido para todas essas possibilidades, mas esse é o nosso trabalho do dia a dia. Mas nesse ritmo de crescimento aí, vocês acham que não demora muito tempo para bater a marca ali de 100 milhões, 150 milhões de clientes? Vamos ver, me pergunta de novo daqui a um ano onde é que a gente vai estar. Estamos crescendo rápido, a gente acabou de anunciar 65 milhões de clientes, a gente tinha anunciado 50 há não muito tempo, então já foram num horizonte ali de menos de 12 meses, mais 15 milhões de clientes. Isso vem se expandindo e vem crescendo. Tem muitos países novos também entrando agora nesse grupo de possibilidades para a Revolut. Vamos acompanhar de perto. A gente tem esse objetivo, vamos persegui-lo e estamos indo numa direção que nos permite sonhar de que é possível. Perfeito. Então, Cláudio, brigadão aí pelo bate-papo aí. Foi ótimo. Valeu. Então é isso, pessoal. Brigadão pela sua audiência aí, né? Mais uma edição do MVP, dessa vez em colaboração aqui com o Instituto Caldeira. E não deixe de nos acompanhar os startups, né, nas redes sociais, também assina a nossa newsletter aí para receber as notícias dos startups todos os dias. E nos vemos numa próxima edição do MVP. Falou, pessoal.